o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, sentou-se no banco de trás do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. O salário do mês estava atrasado há 2 semanas, as contas de luz e água haviam sido cortadas, e o aluguel vencia no dia seguinte. Sua esposa, Marta, uma mulher de fé quieta mas inabalável, havia chorado no banheiro naquela manhã, tentando esconder o desespero dos filhos. Senhor, até quando? Ele sussurrou com os olhos fixos no púlpito vazio, enquanto os irmãos chegavam para a reunião de oração. Não era a primeira vez que Carlos passava por apertos. Desde que se batizara nas águas 3 anos antes, ele aprenderá que a vida cristã não era um caminho de rosas, mas uma jornada de confiança. Porém, naquela noite a pressão era diferente. Não era só o dinheiro. Era a vergonha de não poder prover, a culpa por não ter guardado nada para dias difíceis, e a tentação de desistir de tudo. Talvez eu não seja bom o suficiente, pensou, lembrando-se dos irmãos que pareciam sempre ter suas vidas resolvidas. Mas então, como um sopro suave, veio à sua mente as palavras do irmão que pregara no domingo anterior. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Carlos respirou fundo, tirou o envelope de ofertas do bolso, onde havia colocado os últimos R$ 20 que tinha, e o depositou na caixa com lágrimas nos olhos. Se o Senhor quiser, que seja para sua glória, murmurou. A resposta que veio pelo irmão desconhecido. Naquela mesma noite, após a reunião, enquanto Carlos ajudava a arrumar as cadeiras, algo que fazia sempre, mesmo quando não estava bem, um irmão mais velho, o seu João, aproximou-se dele com um envelope branco. Irmão, o Senhor me colocou no coração para te dar isso. Não é meu, é dele, disse, com um sorriso sereno. Carlos hesitou. Sabia que seu João era aposentado e vivia com pouco. Mas ao abrir o envelope, seu queixo tremeu. Exatamente R$ 850, o valor do aluguel, das contas atrasadas e ainda sobraria para comprar comida. Não havia bilhete, não havia explicação. Só o dinheiro e a certeza de que Deus viu sua necessidade. Mas irmão, como o senhor sabia? Carlos perguntou com a voz embargada. Não sabia, filho. Só orei hoje de manhã e o Espírito me disse, hoje você vai ser resposta de oração para alguém. E aqui estou. Seu João deu um tapinha em seu ombro e se afastou, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Naquela noite, Carlos chorou. Não de alívio, mas de arrependimento. Arrependimento por ter duvidado, por ter pensado em desistir, por ter achado que Deus o abandonara. E ali, ajoelhado no chão frio do templo vazio, ele fez um pacto com Deus. Senhor, se o Senhor me tirou desse buraco, eu vou servir ao Senhor até o fim. Não importam as provas, não importa o cansaço. Eu vou ficar firme. Aprovação que veio disfarçada de oportunidade. 2 meses depois, a vida de Carlos parecia estar se ajeitando. Ele conseguiu um bico como pintor, Marta começou a fazer bolos para vender, e os filhos voltaram a sorrir. Mas então veio o diagnóstico, um nódulo na tireoide que poderia ser maligno. O médico foi direto. Precisamos de uma biópsia. Se for câncer, a cirurgia é urgente. Carlos saiu do consultório atordoado. De novo, senhor? Por quê? Dessa vez não era dinheiro. Era a vida. Era o medo de deixar a família sozinha, de não ver os filhos crescerem. Marta, ao saber da notícia, não chorou. Só segurou sua mão e disse, vamos orar. E vamos jejuar. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. E assim fizeram. 3 dias de jejum e oração, só água e a palavra de Deus. Carlos lembrava-se das histórias que ouvia na igreja, do irmão que fora curado de um tumor, da irmã que sobreviveu a um acidente que os médicos disseram ser fatal. Mas desta vez a resposta não veio rápido. Os exames confirmaram, era câncer. O médico marcou a cirurgia para dali a 2 semanas. Carlos sentou-se no sofá com as mãos na cabeça, e pela primeira vez em muito tempo, gritou para Deus, por que eu, Senhor? O que o Senhor quer de mim? E então, como um sussurro, veio a resposta, não em voz audível, mas em seu coração, confie em mim, mesmo que não entenda. A cirurgia e o milagre nos detalhes. No dia da cirurgia, Carlos entrou no hospital com uma paz que não fazia sentido. Marta e os filhos estavam lá, os irmãos da igreja também. O irmão Pedro, um cooperador, leu Salmos 23 antes de Carlos ser levado para o centro cirúrgico. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando acordou, a primeira coisa que ouviu foi o médico dizendo confuso, olha, não sei como explicar, mas o tumor encolheu. Não precisamos retirar tudo. Só uma pequena parte. É como se algo tivesse reduzido. Carlos sorriu.
Deus não o curara instantaneamente, mas agira nos bastidores. O câncer estava em estágio inicial, a cirurgia foi um sucesso, e em 3 meses, os exames não mostravam mais nenhum sinal da doença. Deus não precisa fazer como a gente quer. Ele faz do jeito dele, no tempo dele, disse Carlos, no culto de ação de graças que fizeram na igreja. O jovem que quase se perdeu, e a lição que Carlos aprendeu. Mas a história não termina aqui. 1 ano depois, Carlos já estava firme na obra do Senhor. Ajuda na limpeza do templo, visita os doentes, e até começou a dar estudos bíblicos para novos convertidos. Foi então que Rafael, um jovem de 19 anos que frequentava a igreja, sumiu. Rafael era um rapaz cheio de dúvidas. Vinha de uma família desestruturada, e embora tivesse se batizado, as tentações do mundo o puxavam. Um dia, deixou de ir aos cultos. Depois, parou de atender às ligações dos irmãos. Até que uma noite, Carlos o encontrou bêbado, sentado na calçada perto da igreja. Irmão Rafael, o que aconteceu? Carlos sentou-se ao seu lado, sem julgamento. Não aguento mais, irmão Carlos. Achei que Deus ia tirar minhas lutas, mas parece que só piorou. Minha mãe tá doente, meu pai me bate, e eu caí de novo. Rafael chorava com a garrafa de cerveja ainda na mão. Carlos não pregou, não deu um sermão. Só contou sua própria história. Eu também já pensei em desistir. Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que aprendi? Que Deus não nos tira das provas para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das provas. Olha para mim, eu já estive onde você está. Mas hoje eu tô aqui, firme, porque Deus não desampara. Rafael olhou para ele com os olhos vermelhos. Mas e se eu não conseguir, irmão? Você não precisa conseguir sozinho. A força não é sua, é dele. Vamos orar? Ali mesmo, na calçada, os dois joelharam. Rafael chorou, pediu perdão a Deus e voltou para a igreja. Hoje ele é um cooperador e ajuda outros jovens que passam pelas mesmas lutas. A multiplicação da bênção, quando Deus usa quem foi usado. Hoje Carlos não é um grande pregador, não tem títulos, não é diácono, mas é um homem de fé que Deus usa. Sua casa é aberta para estudos bíblicos. Sua oferta, mesmo pequena, nunca falta. Seu testemunho já levou 3 famílias de volta para a igreja. Em um culto recente, ele compartilhou. Muitos pensam que Deus só usa os fortes, mas ele usa os quebrantados. Usa quem já caiu, quem já chorou, quem já duvidou. Porque essas pessoas sabem o valor de ficar firme. E então, com a voz embargada, ele terminou. Se você tá lendo isso e tá pensando, será que ainda tem jeito para mim? Eu te digo, tem. Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu coração. Se você der um passo, ele corre para te encontrar. A lição que fica: fé não é ausência de provas, mas confiança no meio delas. A história de Carlos não é sobre milagres espetaculares. É sobre fidelidade nas coisas pequenas. Quando ele ofertou seus últimos R$ 20, Deus proveu o necessário. Quando ele jejuou e orou, Deus agiu na cirurgia. Quando ele estendeu a mão para Rafael, Deus restaurou uma vida. Deus não mudou. Ele ainda age assim. No envelope anônimo. No médico que não entende como o tumor encolheu. No irmão que volta para a igreja depois de ter se perdido. E a mensagem final é simples, mas profunda. Fique firme. Mesmo que não dê para ver a saída, Deus já está trabalhando. E no fim, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena confiar. Glória a Deus. Amém. A história completa de Carlos, das cinzas à glória de Deus. O começo da queda, quando tudo parecia desmoronar. Carlos nunca imaginou que aos 32 anos, estaria sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Ele era um homem comum, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no bairro, ganhava o suficiente para sustentar a esposa, Ana, e os 2 filhos, Lucas, 8 anos, e Maria, 5. Não eram ricos, mas viviam com dignidade. Até que em um único mês tudo começou a ruir. Primeiro veio a demissão. A oficina onde trabalhava há 7 anos fechou as portas sem aviso prévio. O patrão endividado simplesmente desapareceu, deixando os funcionários sem salário, sem FGTS, sem nada. Carlos tentou recorrer à justiça, mas os processos eram lentos, e as contas não esperavam. Ana, não sei o que fazer. Ele confessou uma noite, sentado à mesa da cozinha, com as mãos trêmulas segurando uma pilha de contas. O aluguel estava atrasado em 2 meses. A luz seria cortada em 3 dias. E o gás? Bem, o gás já tinha acabado há uma semana. Eles comiam arroz com feijão e um pouco de macarrão, dividido entre os 4. Ana, sempre forte, tentou consolá-lo. Deus não vai nos abandonar, amor. Ele já nos tirou de piores. Mas Carlos, pela primeira vez, duvidou. Não de Deus, mas de si mesmo.
Será que eu falhei? Será que não sou bom o suficiente? As noites se tornaram longas e o sono escasso. A primeira provação, o orgulho quebrado. Com a situação apertada, Carlos começou a fazer bicos, consertos de carro na rua, trocas de óleo, qualquer coisa que desse alguns reais. Mas o orgulho doía. Ele, que sempre tinha sido o provedor, agora dependia de pequenos trabalhos, muitas vezes pagos com comida em vez de dinheiro. Um dia, enquanto consertava o carro de um senhor idoso, o homem percebeu sua situação e, discretamente, colocou um envelope no banco do passageiro. Moço, isso é para você. Não é esmola, é uma ajuda de um irmão em Cristo. Carlos abriu o envelope em casa, R$ 200. Chorou. Não pela quantia, mas pela humildade daquele gesto. Deus usa até os desconhecidos, pensou. Mas a prova maior ainda estava por vir. O diagnóstico que abalou a fé. 2 semanas depois, Carlos começou a sentir dores fortes no estômago. Achou que era estresse, até que, após insistência de Ana, foi ao posto de saúde. Os exames revelaram um tumor no estômago. Não era maligno, mas precisava de cirurgia urgente. Doutor, e o custo? Perguntou com a voz falhando. Pelo SUS, vai demorar meses. Particular, uns R$ 15.000. Carlos sentiu o chão sumir. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Ele não tinha plano de saúde. Não tinha poupança. Não tinha nada. Naquela noite, ele se ajoelhou no quarto, sozinho, e chorou como nunca. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Eu não sei mais o que fazer. Mas se o Senhor quiser, eu confio. Não foram palavras bonitas. Não foi uma oração elaborada. Foi um clamor de quem não tinha mais para onde correr. A resposta que veio do silêncio. No domingo seguinte, Carlos foi ao culto na congregação, mesmo com a dor no estômago. Não tinha ânimo para cantar, mas ficou ali ouvindo. Quando o cooperador anunciou que haveria uma campanha de jejum e oração na semana seguinte, algo em seu coração se moveu. Irmãos, quem quiser participar, vamos jejuar pela segunda e quarta, pedindo a intervenção de Deus em nossas vidas. Carlos decidiu participar, não por obrigação, mas por desespero santo. Ele precisava de um milagre. Na segunda-feira jejuou. Na quarta jejuou novamente. E assim seguiu por 3 semanas. Não foi fácil, a dor no estômago piorava, a fraqueza aumentava, mas ele persistiu. Até que no 4º domingo algo inesperado aconteceu. Um irmão que mal conhecia, um senhor chamado João, que trabalhava como contador, aproximou-se dele após o culto. Carlos, eu não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração para te dar isso. E entregou-lhe um envelope. Dentro, havia R$ 3.500 e um papel com um versículo. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Carlos não acreditou. Chorou ali mesmo, no pátio da igreja. Não era o valor total da cirurgia, mas era um início. A cirurgia e a mão de Deus nos detalhes. Com o dinheiro, Carlos conseguiu marcar a cirurgia em uma clínica particular que oferecia descontos para casos sociais. O médico, um cristão, ao saber da situação, reduziu ainda mais o valor. Vou operar você pela metade do preço. Mas reze por mim também, porque eu preciso da orientação de Deus. No dia da cirurgia, Carlos estava apavorado. Ana segurou sua mão enquanto o anestesista aplicava o soro. Não importa o que acontecer, eu te amo. E Deus está no controle. Quando acordou, a primeira coisa que ouviu foi o médico dizendo: Carlos, foi um sucesso. O tumor era benigno, e conseguimos retirá-lo todo. Você vai se recuperar bem. Mas o que mais o marcou foi o que o médico disse depois, em particular. Olha, eu não sei explicar, mas quando abri seu estômago, o tumor estava menor do que nos exames. Como se já tivesse começado a regredir. Isso não é comum. Carlos soube, na hora, Deus já estava agindo antes mesmo da cirurgia. A restauração que veio através do serviço. Após a recuperação, Carlos voltou à igreja com um novo propósito. Não queria só receber, queria servir. Começou ajudando na limpeza do templo. Depois passou a visitar irmãos doentes. E foi numa dessas visitas que conheceu Rafael. Rafael era um jovem de 19 anos que havia se afastado da igreja. Viciado em drogas, envolvido com más companhias, ele estava perdido. Sua mãe, irmã na congregação, pedia orações por ele há anos. Carlos, que já tinha passado por suas próprias lutas, sentiu compaixão. Irmã, posso conversar com ele? A mãe, desesperançada, concordou. O encontro que mudou 2 vidas. Carlos encontrou Rafael em um bar, bêbado, às 3 da tarde. Rafael, sou Carlos. Sua mãe me pediu para te trazer um recado. Ah, é? Qual? Respondeu o jovem com ironia. Que Deus te ama. E que você não precisa viver assim. Rafael riu. Deus?
Onde estava Deus quando meu pai morreu? Quando eu comecei a usar droga? Ele não se importa. Carlos não discutiu. Só contou sua história. Eu também já achei que Deus tinha me abandonado. Mas ele nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu duvidei, ele estava lá. Algo na voz de Carlos tocou Rafael. Talvez fosse a dor genuína em seus olhos. Talvez fosse a esperança que ele transmitia, apesar de tudo. E se eu quiser mudar? Como eu faço? Vemigo, amanhã tem culto. Vamos juntos. Rafael foi. E voltou. E voltou novamente. 3 meses depois, ele estava batizado nas águas, livre das drogas, e trabalhando como aprendiz na oficina onde Carlos agora era gerente. O milagre que ninguém esperava, a Oficinas Mãos de Deus. 1 ano depois da cirurgia, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era o dono de uma rede de oficinas mecânicas, que havia ouvido falar de sua história através de um irmão da congregação. Carlos, eu preciso de um gerente para minha nova filial. Alguém honesto, trabalhador. Você topa? O salário era o dobro do que ganhava antes. E o melhor, ele poderia contratar mais irmãos da igreja. Hoje a oficina Mãos de Deus emprega 5 irmãos, todos com histórias de superação. E 10% do lucro é doado para a campanha de construção do novo templo. A lição que Carlos aprendeu, e que ele agora ensina. Carlos não é um pregador famoso. Não tem um ministério na TV. Mas toda semana em sua casa ele reúne um grupo de homens, muitos deles quebrantados como ele já foi, para estudar a Bíblia e compartilhar esperança. Em um desses encontros, um irmão perguntou: Carlos, como você consegue ter tanta fé depois de tudo que passou? Ele sorriu, pegou sua Bíblia e leu. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. Depois, olhou nos olhos de cada um e disse: fé não é a certeza de que nada ruim vai acontecer. Fé é a certeza de que mesmo quando tudo desaba, Deus está segurando a gente. O testemunho que continua escrevendo. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele vê a mão de Deus em cada detalhe. No envelope dos R$ 200 do senhor idoso. No médico que operou por metade do preço. No tumor que já estava menor antes da cirurgia. No jovem Rafael, hoje um cooperador na igreja. Na oficina que se tornou um ministério de restauração. E ele sabe, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. A mensagem final, direto do coração de Carlos. Se você está lendo isso hoje e pensa: Deus esqueceu de mim. Minhas dívidas são maiores do que minha fé. Eu já errei demais, não tem mais jeito. Carlos tem uma palavra para você. Deus não olha para o seu currículo. Ele olha para o seu coração. Se você der um passo na direção dele, ele corre para te encontrar. Não importa quão fundo você caiu, a graça de Deus é mais profunda ainda. E então, com os olhos brilhando, ele termina. Fique firme. Mesmo que você não veja a saída, Deus já está trabalhando. E um dia, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena confiar. Glória a Deus. Amém.